A 13ª visita nos traz até a análise de uma lei da natureza que é a base de todos os nossos hábitos, tanto os hábitos bons como os ruins. Essa lei é uma parte vital dos 17 princípios do sucesso, porque é ela o meio pelo qual você e qualquer outra pessoa pode colocar em operação um poder irresistível pelo qual os seus objetivos e propósitos são realizados quase automaticamente, pela ação dos seus hábitos. Eu chamei essa lei de força cósmica do hábito, porque é a lei que dá certeza de ação para tudo que se move, por todo o universo. Ela mantém as estrelas e os planetas em seus lugares habituais e fixa os padrões de vida de todo ser vivente, do menor inseto ao maior animal, exceto somente o homem, a quem foi dado o meio de poder usar essa lei para estabelecer seus próprios hábitos e determinar seus próprios desejos e ações por toda a vida. A força cósmica do hábito une toda a criatura viva que está mais baixo na escala de inteligência que o homem, com o que chamamos de instinto. Mas o homem pode elevar-se acima desses padrões fixos, pelos quais as formas mais baixas de vida vivem, e estabelecer o seu próprio padrão. Esse privilégio é a única coisa sobre o qual o homem tem completo poder de controle e direção. E é interessante observar que o Criador nunca dá ao homem nenhuma forma de riqueza sem mandar junto com ela os meios pelos quais o homem pode fazer o que quiser com essas riquezas. Como qualquer outra lei natural, a força cósmica do hábito possui tanto um potencial de aplicação positivo como negativo. A aplicação negativa dessa lei chama-se ritmo hipnótico, que significa, entre outros resultados possíveis, que ela se prende aos indivíduos pela nossa negligência de fixar nossos pensamentos sobre as coisas que desejamos na vida, e assim ganhar o poder da força cósmica do hábito, para atingir esses desejos. A lei automaticamente age através do seu aspecto negativo do ritmo hipnótico e fixa nossa mente nas coisas que nós não desejamos, e atrai para nós a contraparte física de todos esses desejos. Entenda esse princípio da força cósmica do hábito e, obviamente, você terá a única concepção melhor de que como é essencial manter a sua mente ocupada com o padrão de vida e as coisas e circunstâncias que você deseja, até que esse padrão seja assumido e tornado permanente pela força cósmica do hábito. A força cósmica do hábito é o cão de guarda, por assim dizer, que olha por cima do seu ombro durante toda a sua vida, examina todo o pensamento que você libera, cada ação que você se envolve e força sobre você as penalidades ou recompensas daqueles 2 envelopes selados que eu descrevi nas visitas anteriores. Quando você entende o princípio da força cósmica do hábito, ele é claro o suficiente de que você não pode passar pela vida sem usar o poder dessa lei para realizar as circunstâncias e os desejos que você escolheu voluntariamente, ou pela sua negligência. Permitir que a mesma lei force você a pagar as penalidades que eu descrevi. Você tem um poder de escolha aqui, o mesmo que em outras coisas, mas a sua negligência em exercitar esse poder irá acarretar, se não certamente, mas sempre alguma retribuição sobre você. Talvez agora você veja, porque em visitas anteriores eu descrevi esses 2 envelopes selados. E é claro que você entende que você precisa valer-se dos benefícios de um ou ser forçado a aceitar as penalidades do outro. Não há nenhuma forma de meio termo para nenhum ser humano. Pondere sobre essa profunda verdade e você provavelmente irá chegar a uma compreensão impressionante sobre o poder que está disponível para você, através da aplicação dos 17 princípios do sucesso, da ciência do sucesso. E você também pode conseguir um melhor entendimento sobre como esses 17 princípios se espalharam pelo mundo sem um gerenciamento empresarial organizado por trás deles. Porque acreditar que essa filosofia de ciência e sucesso tenha trazido sucesso pessoal para mais pessoas do que qualquer outra filosofia criada para ajudar os indivíduos e tomar posse de suas próprias mentes. O mais próximo de uma descrição da lei da força cósmica do hábito que eu já vi é a lei da compensação de Emerson. Nela, ela claramente restabelece a verdade do que nada, nunca acontece apenas por acaso, mas todo efeito tem sua causa específica. Assim sendo, nós frequentemente observamos efeitos cujas causas nós não podemos isolar ou compreender. Se você ler o ensaio de Emerson sobre a compensação novamente e ver que eu disse sobre a lei da força cósmica do hábito, você pode obter muito mais dela do que havia absorvido antes.
Agora eu devo lhe dar uma variedade de ilustrações sobre como a lei da força cósmica do hábito opera. Primeiro de tudo, deixe-me chamar sua atenção para o fato de que a força cósmica do hábito fixa os hábitos, elétrons e prótons da matéria. Assim, a relação entre eles e seu comportamento químico sempre segue o mesmo padrão. Assim, nós vemos que tudo por todo o universo encontra-se sob influência da força cósmica do hábito, e tudo se move e existe por um padrão, que é imutável e eterno, exceto pelo homem, que, como eu já disse, pode quebrar os hábitos estabelecidos pela força cósmica do hábito que afetam a ele e criar no lugar deles hábitos de sua própria escolha. 2. A força cósmica do hábito fixa o padrão de todas as formas de vegetação que cresce do solo da terra, de modo que cada coisa se reproduza conforme o seu próprio padrão. O grão de erva sempre reproduz os outros grãos de plantas daninhas e nunca comete o erro de produzir aveia ou alguma outra forma de vegetação. Um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio combinados sempre produzem água. Nunca outra coisa, porque o padrão de sua reação química foi fixado pela força cósmica do hábito. 3. Quando a mente humana está focada em um propósito principal definido, a lei da força cósmica do hábito entra em ação imediatamente e atrai para o indivíduo o equivalente material daquele propósito. E o procedimento é inexorável e nunca varia. Entretanto, o ritmo hipnótico e a aplicação negativa da lei irão tão definitivamente quanto atrair para a pessoa todas as coisas e circunstâncias indesejáveis que é permitido à mente concentrar-se, tais como pobreza, má saúde, fracasso, medo e todas as outras coisas indesejáveis. 4. A força cósmica do hábito, expressando-se através da emoção do sexo, é o meio pelo qual todos os seres vivos perpetuam suas espécies. Entenda essa verdade, e você entenderá melhor as forças irresistíveis da profunda emoção do sexo. O meio pelo qual a natureza cria todas as coisas vivas. Você também entenderá melhor porque objetos e propósitos que são expressados veementemente sobre as grandes forças criativas da emoção do sexo são postas em prática tão rapidamente pela força cósmica do hábito. 5. Nós às vezes ouvimos as pessoas falarem de homens como estando no trilho certo. Com isso elas querem dizer que aqueles que desfrutarem o sucesso estabelecerão um padrão de pensamento para o sucesso em suas mentes, que a força cósmica do hábito captou e executou até sua conclusão lógica, direcionada a objetivos definidos, com uma crença espiritual na sua consecução desses objetivos, e mantenha sua mente ocupada em realizar o seu propósito, ao invés de permitir que ela se desvie para assuntos que você deseja evitar. Você está no trilho certo, quando verdadeiramente pode dizer: eu sei precisamente o que eu quero da vida. Eu tenho fé que irei conseguir isso. Você não está no trilho certo, quando não tem um propósito definido e está vagando a esmo pela vida. Pessoas que são fracassos também estão no trilho certo, mas estão no lado negativo do trilho, porque elas negligenciaram utilizar aquelas riquezas que vieram com elas naquele envelope selado, e elas se colocaram sob a influência do ritmo hipnótico, que é a aplicação negativa da força cósmica do hábito. Existe uma palavra que os médicos temem, e é a palavra fixação, o que significa que uma pessoa doente acredita na sua doença como algo que não pode ser curado. Fixações podem se tornar uma vantagem inestimável para aqueles que descobrirem a grande chave mestra do sucesso e aprenderam como desenvolver fixações em suas mentes baseada nas coisas que mais desejam na vida. A força cósmica do hábito é o poder que torna as fixações permanentes. Você deveria ter uma fixação definida, baseada no seu principal propósito de vida, mas você é a única pessoa que pode criar essa fixação. Você pode fazê-lo ou tomar posse da sua própria mente e mantê-la direcionada para a realização do seu maior propósito. Se você fizer isso seguindo todas as instruções que eu dei a você nessa visita, em pouco tempo você se encontrará no trilho certo e indo diretamente em direção a tudo que você deseja e merece receber.
Por fim, lembre-se que a sua atitude mental é algo que você controla inteiramente e você precisa usar a autodisciplina até que você crie um padrão de um pensamento ou hábitos de pensamento que mantenham a sua atitude mental positiva todo o tempo. A sua atitude mental é importante porque ela age como um imã que atrai para você tudo, toda a circunstância que faz com que você deseje o que você é e esteja onde você está. Se você deseja estar no trilho certo para o sucesso, certifique-se de dar força cósmica ao do hábito, o melhor pensamento baseado nas coisas da vida que você quer, e ele fará o resto. Fala galera, tudo bem com vocês? William aqui. Pedi para vocês deixarem um like, comentarem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, tá? Um grande abraço!